falar através do seu servo. Amém. Deus te abençoe também, meu irmão. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite, Betânia. Boa noite também para você que está em casa, nos assistindo. Minha esposa acabou de mandar uma foto, dizendo que está lá assistindo com o Estevão. Um beijinho para o Estevão, para a Gisele. Um beijo para você também que está em casa. Alguém já disse que cariocas não gostam de dias nublados. Imagina nublado com frio e com chuva, 18 graus. Acabei de dar uma olhada ali, é complicado. Mas muitos de nós conseguimos vencer, chegar aqui. Estava chovendo muito quando eu saí do trabalho. Peguei o ônibus para vir para cá, estava chovendo bastante. E numa parte do trajeto estava estiado. E depois, quando cheguei aqui perto de Deodoro, Sulacap, o mundo estava caindo. Então, realmente é desafiador, mas a minha oração é que Deus fale com a gente nessa noite, que Deus trate com a gente. Estava até falando com o Newton ali, hoje o tempo é mais curto, então eu anotei, vou tentar seguir aqui para a gente não se perder, não deixar de falar nada daquilo que eu acho que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Não sei se você sabe, acredito que a maioria ou que todos saibam, a gente está numa jornada no livro de Atos. O livro de Atos, para mim, é um dos livros que eu tenho mais aconchego, carinho da Bíblia. O livro de Atos é um livro que eu acho que eu não passo um mês sem passar por lá. Tem muita coisa no livro de Atos que me ensina, que me abençoa, e acredito que foi, de fato, um movimento de Deus para que a gente estudasse esse livro aqui, para que a gente compartilhasse dele. E o que faz do livro de Atos um livro especial para mim, algumas curiosidades, é que em Atos, esse livro eles são atos de Jesus praticados através de pessoas que seguem a Jesus, movidas pelo Espírito. Então isso já me deixa impactado, querendo experimentar e viver isso. Ser um discípulo de Jesus que pratica coisas que Jesus praticou, guiado pelo Espírito. Então esse é um primeiro motivo porque esse livro me abençoa e que eu gosto tanto dele. Um segundo é que hoje a gente vive uma série de projetos de igreja onde a gente quer ser a igreja que domina o mundo, a gente quer um país evangélico, a gente quer governo evangélico, mas em Atos a gente vê que a igreja era a minoria. Então não existia ali um projeto de poder, não existia um projeto de vamos ganhar o mundo, vamos fazer, é tudo nosso, não existia esse projeto. Em Atos a igreja era a minoria e eles faziam com excelência, eles viviam o evangelho de Jesus. Um terceiro motivo, a igreja de Atos tinha todo tipo de gente. Então hoje a gente também, ao trafegar por algumas igrejas, a gente consegue perceber que existe acepção de pessoas sim, onde não deveria existir, onde aquilo que Jesus nos ensinou é muito triste. Mas quando a gente olha aqui nesse movimento, nessa igreja de Atos, a gente consegue perceber que na igreja de Atos tinha todo tipo de gente. A Wanda falou isso na semana passada e eu quero repetir. Que Betânia seja esse tipo de igreja. Que tenha todo tipo de gente, de portas abertas, que recebe, que abraça, que acolhe. E um quarto motivo é que as pessoas admiravam a igreja de Atos. Eu também tenho esse sonho para Betânia. Eu sei que muita gente já admira, mas quando eu olho para a igreja de Atos, nasce no meu coração um desejo, poxa, eu quero que minha igreja seja assim, eu quero que minha igreja continue sendo assim. Como? Uma igreja que quando alguém de fora olha, independente da religião, independente do que a pessoa acredita, ao olhar para Betânia, assim como as pessoas olhavam para a igreja de Atos, eles possam ver em nós algo inspirador, que não é nada mais do que a vivência do Evangelho. A vivência do Evangelho, a forma da gente viver o Evangelho, de praticar esse Evangelho, faz com que isso encoste lá fora. Então,
Esses 4 motivos teriam milhões para falar, mas eu achei interessante trazer esses 4 motivos porque esse livro me abençoa tanto, porque o livro de Atos me abençoa. Wanda falou do capítulo 6 e do capítulo 7. Do capítulo 6, vou falar bem rápido, para a gente já poder chegar no capítulo 8, que é o que eu tenho a responsabilidade de trazer hoje, e a gente seguir. No capítulo 6, nós temos ali os 7 homens escolhidos pela comunidade para servir, ou seja, a Wanda bem falou, os discípulos receberam algumas queixas na divisão dos alimentos, e ali os discípulos falaram assim, então a comunidade vai escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E uma coisa interessante, às vezes a gente tende a imaginar que o cheio do Espírito Santo, ele só serve para quem está aqui falando. Mas quando a gente observa esse movimento que foi feito pelos discípulos, o cheio do Espírito Santo, ele é para todo e qualquer movimento que existe dentro da igreja. Não importa se é serviço, não importa se é pregação da palavra. Cheio do Espírito Santo, ele começa do meu irmão que está lá atrás, na recepção, passa por vocês aí e chega aqui. Então, tome cuidado para que você não caia nesse engano de que o cheio do Espírito Santo, de que aquele que precisa ser cheio do Espírito Santo é só o camarada que tem a incumbência de trazer a mensagem. Na verdade, todos nós que amamos o Evangelho, servimos o Evangelho, amamos Jesus e queremos viver esse Evangelho de forma genuína, precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Ainda no capítulo 6, Estevão é preso. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem guiado pelo Espírito Santo, recebe um levante dos religiosos, e os religiosos prendem Estevão. A Wanda falou um pouquinho sobre isso. E aí eu vou passar rápido para o capítulo 7, onde a gente tem um sermão de Estevão, onde ele prega com maestria. E eu acho que foi nesse texto de Atos 7 que eu decidi, junto com Gisele, colocar o nome do nosso filho de Estevão. A gente tinha ali algumas dúvidas, e quando a gente para aqui no capítulo 7, eu acho que vai ser Estevão. Vai ser Estevão o nome dele, por causa desse capítulo 7. A forma de Estevão pregar, a forma de Estevão viver a vida através do Espírito Santo, fez com que ele gerasse ódio nos inimigos, ódio nos religiosos. E Estevão é apedrejado. E aqui, nesse momento onde Estevão é apedrejado, ele ora por quem estava apedrejando ele, pedindo para que Deus não levasse em conta aquele pecado. E eu não sei se você lembra, mas com certeza você lembra, que quando Jesus passa por algo muito parecido, Jesus fala para que o Pai perdoe, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Estevão faz algo parecido, faz igual a Jesus. E um outro detalhe interessante, quando Jesus passa por isso, ele está sozinho e está abandonado. Quando Estevão passa por isso, tem gente que está ali entristecido, mas que depois, quando ele morre, vai lá, enterra Estevão, cuida do corpo de Estevão. Então, eu, estudando sobre isso aqui, eu fui visitado por essa situação e eu fiquei, de fato, emocionado e entendendo que aquilo que Jesus falou que a gente faria obras maiores ou iguais, não importa, se a gente estiver, de fato, linkado no Espírito Santo, isso acontece. E agora a gente chega no capítulo 8. Capítulo 8 esse que starta a perseguição contra a igreja. Eu queria ler tudo, mas eu vou fazer lendo as partes, conforme for compartilhando, conforme eu for trazendo aqui, eu vou compartilhando, senão vai ficar uma leitura muito extensa e nosso tempo é curto. Então, no capítulo 8, a gente tem aqui já no verso 1, Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão.
Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Foi o que eu falei agora, antes de iniciar a leitura. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançavam na prisão. 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Quero dar uma paradinha aqui. Lá no capítulo 1 de Atos, no verso 8, tem uma promessa de Jesus para os discípulos. Tem uma promessa de Jesus para esse povo, onde ele diz que eles receberiam o poder do Espírito para testemunhar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E se você pega a história que começa lá no capítulo 1 e vem se desenvolvendo, a Wanda também falou um pouquinho disso, parece que eles se acomodaram ali. Parece que pintou uma zona de conforto. A gente está aqui, está vivendo, está praticando, está vivendo a igreja, está desenvolvendo. No capítulo 8, explode uma perseguição após a morte de Estevão. Paulo começa a invadir casa, prender gente, bater, perseguir, querer matar. E a partir dessa perseguição, diz que o povo se dispersa, os discípulos ficam, mas aquela promessa que foi feita em Atos 1, no verso 8, começa a se desenvolver. Uma perseguição contribuiu para o propósito que Deus tinha com aquele povo. O que isso tem a ver com a minha vida e com a tua? Às vezes a gente, quando está passando por um momento de perseguição, de dificuldade, a gente tende a achar que o inimigo está trabalhando e que a gente está passando por aquele momento difícil e que tudo vai acabar, que as promessas não vão se cumprir. E a palavra que eu trago nessa noite para a gente é: cuidado, quando estiver tudo dando errado, porque pode ter o dedo de Deus ali agindo em favor para que tudo aquilo que Ele te prometeu um dia se cumpra. E cuidado também quando estiver tudo dando certo. Não estou dizendo que pode ser o inimigo, mas pode ser. Mas cuidado quando estiver tudo dando certo, porque o fato de tudo estar dando certo não significa que aquilo que Deus falou, as promessas que Deus tem a respeito da tua vida e da minha vão se cumprir. Vamos caminhar mais um pouquinho. No verso 5 diz: Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam as vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Filipe, movido pelo Espírito Santo, começa a pregar, começa a viver, começa a impactar uma região. E o que chama a minha atenção a respeito da vida de Filipe é que, no decorrer desse texto do capítulo 8, a gente vai ver, mas Filipe o tempo todo é Filipe e o Espírito Santo. É Filipe e o Espírito Santo. Todo movimento que Filipe faz tem a ação do Espírito Santo. Todo movimento de Filipe acerca da pregação do Evangelho, acerca de curar, de pregar, de tudo que Filipe fez direcionado pelo Espírito Santo. E a minha palavra nessa noite para a gente, pegando como referência a vida de Filipe, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar sermos
pessoas e uma igreja guiada, direcionada, cheia do Espírito Santo. A gente vê isso na vida de Filipe o tempo todo. Filipe prega, direcionado pelo Espírito. Filipe ora, direcionado pelo Espírito. Filipe cura, direcionado pelo Espírito. O movimento do Espírito na vida de Filipe faz com que esse dom de pregar, de curar, que flui através da vida de Filipe, impacte pessoas, cure pessoas, salve pessoas. Então, talvez um dos caminhos que a gente precisa fazer não é buscar poder, não é buscar ganhar o Brasil, não é buscar colocar líderes em lugares de poder. Talvez o único movimento que a gente precisa fazer enquanto igreja é de ser uma igreja cheia e guiada pelo Espírito Santo. Verso 8. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Eu quero dar uma paradinha aqui nesse verso 8. Foi uma coisa que me chamou a atenção também. Em Jerusalém, está havendo perseguição, choro, morte. E com a chegada de Filipe em Samaria, nesse verso 8 diz, e por isso, chegada de Filipe e tudo aquilo que Filipe vinha fazendo ali, movido pelo Espírito Santo, houve grande alegria naquela cidade. O que eu tiro daqui para a minha vida e para a tua? É a dicotomia da vida. Ao mesmo tempo que há uma tristeza em um lugar, há alegria no outro. E a nossa vida não é assim o tempo todo? É de praxe. A gente faz esse movimento, tudo bem? E a gente já responde, se tornou um cumprimento, tudo bem, tudo bem. Mas se for parar para responder, na verdade não está nada bem, ou quase nada bem. E pegando como referência também esse verso 8 do capítulo 8, mostra para mim e para você que a vida real é isso aí mesmo. Ao mesmo tempo que o bicho está pegando, existe tristeza, choro, derrota, perseguição num ponto da vida, essa perseguição que também fez o povo se movimentar, numa outra parte da vida existe alegria, existe cura, existe restauração, existe salvação. Talvez você entrou aqui nessa noite entristecido com algo, desistente de alguma área da tua vida. Deixa eu ser boca de Deus para você nessa noite. Ao mesmo tempo que alguma coisa não está legal, existem várias outras partes da sua vida onde Deus está trabalhando, onde está existindo cura, onde está existindo palavra de Deus, onde está existindo manifestação de Deus. Então, não se movimente ou não abrace somente o negativo, só a parte ruim que hoje está acontecendo na tua vida. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Verso 9. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que Filipe realizava. Só até aqui. Em Samaria existia um mágico, um mago, um camarada que fazia ilusionismo, que fazia um montão de coisas ali, que o povo ficava admirado. E um detalhe importante é que hoje em muitas das nossas igrejas tem muito Simão mago, tem muito Simão mágico. E uma
coisa muito importante que a gente precisa também, enquanto igreja, é pedir a Deus que nos ajude a discernir. É pedir a Deus que nos ajude a olhar com um olhar mais refinado, um olhar do Espírito, porque esse tipo de gente, esse tipo de camarada parecido com Simão, ele chama a nossa atenção mesmo. Eu tive já algumas crises, já compartilhei isso com o Newton, com o Tiago, porque eu fui da Assembleia de Deus, foi onde eu tive um encontro com Jesus. E eu tinha muitas crises na Assembleia de Deus, por quê? Eu não tenho trejeito assembleano, eu não tenho movimento, eu não rodo, não pulo. Eu sou isso aqui, sempre fui. Então, minha forma de pregar, meu jeito de ser, eu não tinha o linguajado dos amigos assembleanos e tenho contato com eles até hoje, amo de paixão, foi lá onde tudo começou. Se eu estou aqui hoje é porque existiu a Assembleia de Deus na minha vida. Então eu tinha essa crise. Por quê? Nas vigílias, nos congressos, eu queria cair no poder, eu queria rodopiar, eu queria marchar, mas eu não conseguia. Então eu falava assim, se eu inventar aqui e for rodar, não é o Espírito, sou eu. Eu estou enganando. Então, durante muito tempo, eu tive essa crise. Até que eu entendi, cara, é fato. Tem a mão de Deus sobre a minha vida, é fato. Deus me deu um dom, eu vou desenvolver esse dom do jeito que eu me sinto bem. Eu me sinto bem fazendo dessa forma. Então, eu acho maneiríssimo. Eu fico, de fato, admirado quando eu vejo alguém no movimento, no mover. Tenho muitos amigos, a gente brinca. Eles me chamam de crente de geladeira. Mas, cara, é isso. E a gente, enquanto igreja, tende a valorizar o movimento. Tende a valorizar aquilo que a gente chama de sinal, que a gente vê com esse olho aqui, que a terra há de comer, como dizia minha avó. Mas, na verdade, o que deveria nos fazer admirar um movimento na vida de alguém é o fruto. Fruto do Evangelho, fruto do Espírito. Então não vai uma palavra de repreensão, não. Vai uma palavra de alguém que tem buscado isso. O quê? O discernimento. Por quê? Só existe o Simão mago porque tem o povo que gosta dele. Tem um povo que se admira dele. Só existe o cara que ganha a fama ou que ganha o espaço dentro da igreja fazendo magia e não vivendo através do Espírito, porque tem um montão de gente que está aqui e que gosta desse cara, que valoriza esse cara. Vamos caminhar mais um pouquinho, por causa da hora. Hoje o relógio está me oprimindo legal ali, cara. Verso 14. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim, verso 15, os dois chegaram, oraram para aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui, ao mesmo tempo que é um movimento interessante, é um movimento que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode pensar que só os apóstolos, só os líderes, quando oram, vem o Espírito Santo. Na verdade, não. Esse movimento aqui, quando chegar mais à frente, a gente pode até entender, eu não posso cravar o porquê que foi Pedro e João lá. Colocar as mãos sobre essas pessoas que receberam a palavra e aceitaram a Jesus. Mas você pode orar no teu trabalho. Não precisa ir o Romão lá orar. Você pode orar pelo teu parente, você pode orar pelo teu amigo, você pode orar pelo teu colega de trabalho, você pode orar uma vez que você está aqui, uma vez que você recebeu dessa palavra, recebeu desse evangelho, uma vez que você está conectado com o Espírito,
Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um líder, você não precisa de um apóstolo para que ele realize nada por aqueles que você tem apreço, por aqueles que você sabe que necessitam. Você é um instrumento de Deus aonde você estiver. Se movimenta nesse espírito. Assume essa posição, assume essa responsabilidade. Voltando um pouquinho, aqui diz que quando os apóstolos que ficaram em Jerusalém souberam que o povo de Samaria recebeu a palavra, entendeu e abraçou aquela palavra como sua, quero viver isso que Filipe trouxe para a gente, quero experimentar disso. Eles enviam Pedro e João para que orasse por esse povo e através da imposição de mãos eles receberam o Espírito Santo. E aqui é algo muito interessante, porque às vezes também dentro da igreja a gente tende a selecionar quem pode ou não receber o Espírito Santo. E aqui, a gente vai lembrar, os samaritanos eram rejeitados. Os samaritanos eram um povo que era deixado de lado. Filipe vai, movido pelo Espírito, prega a mensagem do Evangelho para eles. Eles recebem essa mensagem. E ao receber essa mensagem, quando Pedro e João vêm, eles recebem o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desceu lá em Jerusalém. O mesmo Espírito Santo que moveu lá naquele povo, que era o povo escolhido, que era o povo que se achava, agiu aqui na vida dos samaritanos. Ou seja, com esse movimento do Espírito Santo recebido aqui, o mesmo Espírito Santo, eles recebem aqui, foi o que foi recebido lá, eles se tornam iguais. Não importa o teu passado, não importa o que você já fez, deixou de fazer, uma vez que você se torna corpo, independente do teu passado, você é um na família de Cristo, junto com Ele, junto comigo. Você que está aqui nessa noite, você que está me acompanhando pela internet, somos uma família. Uma vez que você aceitou, uma vez que você entendeu, uma vez que você se conectou com esse Evangelho, ainda que apontem, mas esse foi o que. Mas para Jesus, você faz parte da família dele. E tudo aquilo que um dia você pode ter feito, ele lançou no mar do esquecimento. Verso 18. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também. Vou repetir. Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Simão, quando vê aquele movimento, e esse Simão é o que fazia magia, tá? Então ele, que já tinha a fama, que já tinha o seu dom, já desenvolvia ali a sua magia no dia a dia daquela localidade. Quando ele vê Filipe, através da pregação, e quando ele vê Pedro e João ali, cara, gostei, esse aí é diferente. Eu sei fazer essa mágica, sei fazer isso aqui, mas aquilo ali eu nunca fiz, não. Aquilo ali é diferente. Então ele aborda os discípulos e oferece uma graninha. Verso 19.
quando ele aborda, ele diz: dei-me este poder também. E aqui eu paro para dizer: quem é cheio do Espírito Santo não precisa correr atrás de poder. Quem corre atrás de poder geralmente está desvalorizando o Espírito Santo. E para fazer essa afirmação, eu fiz um pente fino na minha vida. E vi que em muitos momentos meu coração foi igual ao do Simão. Às vezes a gente que está aqui em cima tem dificuldade de se vulnerabilizar, né? Eu acho que aqui talvez é o melhor lugar para isso. Porque quem está embaixo, olha para a gente e às vezes coloca a gente num lugar que não deveria, ou que até a gente gosta de ser colocado, mas na verdade a gente tem a mesma necessidade, a gente é igual. Eu escovo o dente igual você. Tiro o meleque igual você. Então, assim, talvez alguns de nós esteja passando por um momento onde precisa ressignificar o coração. Simão recebe, acredita, se entrega, é batizado, mas quando ele vê algo que conecta com aquele velho cara que habita dentro dele, ou com aquela crise, com aquele camarada que gosta do poder, que gosta de aparecer, que gosta de ser o cara, ele se deixa levar e oferece uma grana para poder receber aquele poder. E aí eu queria fazer uma pergunta. Esse ato de Simão é fruto de uma não conversão ou de uma imaturidade? Te digo por que dessa pergunta. Porque eu fiz essa pergunta para mim e estou fazendo para você. Não precisa responder, leva ela, depois você se entende com ela. Eu já preguei sobre o Simão. E eu bati doído nele, filho. Eu arrebentei com o Simão. E a gente, enquanto igreja, adora fazer isso. Quando a gente vê um Simão que deveria, ou uma vez que se conectou com o Evangelho, está aqui dentro sentado como um de nós, quando a gente vê o Simão agindo, geralmente nós não temos a misericórdia que nós queríamos que estivessem com a gente, não. A gente bate no Simão. A gente quer que Simão morra. Por quê? No nosso entendimento, Simão, que é um dos nossos, que está aqui dentro, deveria ser perfeito. Mas Simão não é perfeito. Simão é tentado, Simão tem paixões, Simão tem pecado. E ele se movimenta, ele escorrega, ele derrapa também. Assim como você também derrapa, assim como eu derrapo. Quando eu olho para a vida de Simão, eu observo a minha vida. Observo a tua vida. Por mais que você se venda como perfeitão, por mais que você se coloque no lugar, ou eu também, do maioral, do bambambam espiritual, que sabe tudo, que não tem pecado, pô, a gente derrapa, cara. A gente derrapa. E no verso 24 ele fala: ore ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. O terrível aqui foram as falas do Pedro. Que legal seria se nós fôssemos uma igreja que ora um pelos outros. Uma igreja que, quando observa Simão, quando observa o vacilo do outro, o derrapar do outro, e aí eu não estou falando o vacilo do coração, porque a gente não discerne nada, mas quando é a respeito do pecado do outro, a gente discerne tudo. Então, é do coração ou é da imaturidade? É da não conversão ou é da imaturidade? A gente não sabe. Mas o que o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida é que eu preciso, quando observar o Simão, é orar pelo Simão.
é dar a mão para o Simão, é exortar o Simão. Embora que o relógio continue me oprimindo. 25. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Esse movimento de partilhar, de se envolver no movimento do Espírito, é um lugar ou um caminho de aprendizado contínuo. Vou pedir para você abrir rapidinho. Na verdade, eu vou lendo. Lucas 9, a partir do verso 51, que diz assim. Lucas 9, a partir do verso 51. Ora, quando se completavam os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Está falando aqui de Jesus. Enviou, pois, mensageiros diante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, olha os samaritanos aí, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam porque viajavam em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir como Elias também fez? 55. Ele, porém, voltando-se, respondeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Voltando aqui nesse verso 25. Quem veio impor as mãos e orar pelo povo foi Pedro e João. O mesmo João que lá em Lucas falou para tacar fogo nos samaritanos. Viver a vida do Evangelho precisa ser uma caminhada de aprendizado. Por quê? Você pode ser usado para abençoar a vida daqueles que ontem tu quis tacar fogo. Aconteceu isso com João. Em algum momento, João quis tacar fogo nos samaritanos. Em outro momento, existe um movimento do Espírito. Eu não sei se João percebeu isso. De repente, quando ele se deu conta, ele já estava envolvido. Ele já estava visitando a casa dos samaritanos. Consegue entender por que alguma das crises que a gente cria dentro da igreja são crises que só destrói o projeto de Jesus? Porque ao mesmo tempo que a gente está brigando aqui, seja pela questão que for, a gente briga aqui dentro. Amanhã o Espírito pode me impelir para cuidar, abençoar, alimentar esse irmão que hoje eu nem falo com ele. Então talvez, quando esse momento chegar, ou dele para mim, ou meu para ele, meu coração está endurecido e eu não vou obedecer à voz do Espírito. Que bom que com João não aconteceu isso. Mas o João, que um dia quis que fogo do céu caísse na vida de samaritanos, é o mesmo João que agora está visitando as casas, é o mesmo João que foi lá orar pelos samaritanos. Que Deus faça isso na nossa vida. Que Deus nos levante para amar e para abençoar todos aqueles que a gente já abriu a boca para amaldiçoar um dia. Que o Espírito Santo faça um trabalho tão magnífico na nossa vida, que aquela pessoa que a gente disse um dia que nunca mais ia olhar na cara dela, um dia você possa se abraçar com ela movido pelo Espírito. Eu tenho que andar, né? No começo eu falei que Filipe o tempo todo é movido pelo Espírito. É o tempo todo movido pelo Espírito. Olha o que acontece aqui a partir do verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto
que liga Jerusalém a Gaza. Uma parada aqui no verso 26. Para onde o anjo do Senhor falou para Filipe ir? Para o deserto. E aqui, a minha cabeça dá uma bugada. Por quê? Existe um movimento em Jerusalém. Esse movimento faz o povo dispersar. Filipe vai para os samaritanos, vai para Samaria, e agora chega um anjo e fala para ele, vai para o deserto. E aqui é interessante. Na verdade, os movimentos que Deus faz na nossa vida são movimentos interessantes. Olhando com meus olhos humanos, para mim, Filipe era mais útil em Samaria. Começamos agora, está estabelecendo um trabalho, começamos ali, tem um povo que precisa ser ensinado, cuidado, pastoreado, alimentado. Para mim, humanamente falando, Filipe era mais útil ali. Deixa Filipe ali. Foi ele que chegou, ele que trouxe a mensagem, foi ali que o Espírito Santo usou ele. Só que, em dado momento, chega um anjo e fala para ele, vai para o deserto. 27. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Deus tira Filipe da multidão, ou de um povo, onde ele está sendo usado por Deus, e leva Filipe a um camarada. Deus não poupa esforços por uma vida. Em muitos momentos, nós com o nosso olhar humano limitado, queremos a multidão, queremos estar aqui em cima. E Deus está falando, é teu pai, é teu filho, é tua esposa, é tua irmã, é teu amigo do trabalho. Não, mas Deus falou comigo que era as nações. Será que foi Deus mesmo que falou que era as nações? Deus tira Filipe de um movimento do Espírito e direciona Filipe a um camarada. Eunuco. Que nesse contexto aqui, nem no templo ele podia entrar. Participava de longe, de fora. Envia Filipe até esse cara. Verso 29. Então o Espírito disse a Filipe, olha o Espírito de novo, cara que tabelinha, eu já vi Bebeto e Romário, mas aqui é Espírito Filipe, é o Espírito Santo com Filipe, meu Deus. O Espírito disse a Filipe, aproxima-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe, o senhor compreende o que está lendo? O homem respondeu, como posso compreender sem que ninguém me explique? E convidou a Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Que Deus nos movimente para aquela uma pessoa que Ele quer salvar e a gente tem se negado a abrir a boca. Porque esse movimento de Filipe aqui, lá em cima no 26, fala que o anjo falou para ele ir para o deserto. No 29, aí o Espírito já fala com ele, corre lá, acompanha o cara, cuida dele, discipula ele, ensina ele.
Aí ele pergunta, você entende o que você está lendo? Aí o cara, não tem ninguém para me explicar. Então deixa comigo. E Deus tem falado comigo algumas coisas, porque é muito bom e prazeroso estar aqui em cima. Mas isso que eu desenvolvo aqui em cima precisa ser fruto do que eu... Precisa ser um fruto daquilo que eu já desenvolvo aí embaixo. Então, igreja, se movimente como Filipe se movimentou. De repente, Deus já falou contigo faz tempo. Abraça mais, acompanha mais, ensina mais, participa mais, vem mais para perto. E às vezes os movimentos que a gente costuma fazer são movimentos de se distanciar. Ah, mas está ventando, está ventando. Ah, mas tem tempestade, tem tempestade. Lembra que eu falei? O bicho está pegando em Jerusalém. Mas tem um movimento legal acontecendo do Espírito em Samaria também. Ele nunca negou que não teria lágrima. Na verdade, era para a gente ter essa consciência de que o Evangelho não é morango ao leite mesmo, não. O Evangelho é isso. É o Evangelho de dor, de perseguição, mas também tem prazer. Também tem andar na carruagem com o eunuco, cuidar do eunuco. Também tem gente que anda na nossa carruagem, cuida da gente, pastoreia a gente, ensina a gente. Caminhando já para o final. 36. Na verdade, 34. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede. Se você crê de todo o coração, nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio em Jesus Cristo, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram e Filipe batizou. Talvez Deus está esperando só um movimento teu para começar um rebuliço na tua família. Deus está esperando só um movimento teu para que Ele comece a batizar pessoas no teu ambiente de trabalho, na tua família, nos teus amigos. Que Deus, de alguma forma, te incomode com essa atitude aqui de Filipe. Que Deus, de alguma forma, faça você entender que os movimentos do Espírito na nossa vida são movimentos vívidos, são movimentos de vida, são movimentos de salvação. Não dá para a gente se contentar com vir aqui só quarta e domingo. E o movimento dos outros dias? Não tem. O que o Espírito Santo tem falado a você, tem feito a você, de forma que isso impacte a vida do eunuco, impacte a vida de outras pessoas. O movimento do Espírito através de uma pessoa disponível pode mudar a vida de uma nação. Eu não sei qual foi o impacto desse eunuco quando ele chegou na Etiópia. Um desafio, um trabalho de casa. Busque saber sobre o movimento do evangelho na Etiópia. Na história, vai na história, porque o tempo já foi, não dá para falar. Busque saber. E para fechar, agora de verdade, verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Olha o Espírito de novo. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Tem gente te esperando para poder viver uma vida mais alegre. Tem gente te esperando te conhecer,
para viver uma vida no Espírito e mais alegre. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Filipe era um evangelista nato. Pregou aqui, pregou ali, cuidou daqui, mas pregou, ensinou, até que o Espírito, após ele batizar o eunuco, pega ele e envia para outro lugar. Eu não sei o que Deus tem como movimento na minha vida. Na verdade, hoje eu não sei mesmo. Eu não sei o que Ele tem como movimento na tua. Mas se não der para pegar nada que eu falei, de tudo que eu falei não der para pegar muita coisa, saia daqui hoje comprometido a ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Saia daqui hoje com o entendimento de que você pode ter o cargo, seja aqui ou seja lá fora, o dinheiro, o poder que for, mas se tua vida não for uma vida guiada, direcionada e cheia do Espírito Santo, dificilmente você vai conseguir ter uma vida de paz e de felicidade. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua semana, em nome de Jesus. Amém.